Há momentos na vida em que tudo parece silencioso demais. Você anda pela casa à noite e sente que há algo ou alguém observando. Mas não é medo, é paz. Uma sensação estranha de segurança, mesmo quando o mundo parece desabar lá fora. Talvez você não perceba, mas é nesses instantes que o invisível se aproxima. É quando o céu decide descer até o chão. Desde o princípio dos tempos, a Bíblia revela que o céu nunca esteve distante. Mesmo quando o homem se afastou, Deus manteve um exército à disposição de quem escolheu amar. Anjos, mensageiros, guardiões, enviados de luz, sempre caminharam entre nós. E se há algo que a palavra garante, é isto: quando Deus escolhe alguém, Ele coloca sentinelas ao redor. Mas o que significa ser escolhido por Deus? Não é apenas ser abençoado, é ser separado. É carregar uma marca invisível que o mundo espiritual reconhece. Enquanto uns vivem debaixo da sorte, os escolhidos vivem debaixo de propósito. E por isso, os ataques são maiores, as noites mais longas e o silêncio mais profundo. Mas também por isso, a proteção é constante e o socorro chega antes do desastre. Talvez você nunca tenha percebido, mas a sua vida é cheia de sinais. Sinais que o mundo chama de coincidência, mas que o céu chama de cuidado. Pequenas intervenções que mudam o rumo de um dia inteiro. Uma ligação inesperada que te impede de sair no momento errado. Um atraso que te livra de um acidente. Um pensamento repentino que te faz orar sem entender o motivo. Tudo isso pode ser um código divino, uma mensagem do invisível dizendo: você não está sozinho. Eu estou guardando a sua casa. Deus tem maneiras misteriosas de agir, e uma delas é enviar seus anjos. Eles não aparecem com asas brancas e trombetas. Às vezes, vêm disfarçados de pessoas comuns. Um desconhecido que te ajuda sem pedir nada em troca. Um médico que aparece no momento certo. Uma voz que te acalma quando o medo te domina. São manifestações do cuidado invisível de Deus sobre os escolhidos. A verdade é que se você pertence a Deus, o inferno sabe disso. E é por isso que o inimigo tenta insistentemente atingir a sua paz, a sua casa, a sua mente. Mas há um limite que ele não pode ultrapassar. A linha traçada pelo sangue de Cristo. E sobre essa linha, os anjos de Deus estão de guarda, dia e noite. A palavra em Salmos 91 não mente. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Essas palavras não são poesia antiga, são promessas vivas, ainda em ação. Mas a maioria das pessoas não percebe quando o céu está trabalhando. Vivemos ocupados demais, distraídos demais, preocupados demais. E por isso, ignoramos os pequenos milagres diários. Quantas vezes você se salvou por pouco? Quantas vezes um problema simplesmente se resolveu sem explicação? Quantas vezes a resposta veio quando você já tinha desistido? Nada disso é acaso. O acaso não explica o cuidado constante. O acaso não explica a paz que invade o coração no meio da guerra. O acaso não explica o consolo que chega antes do desespero. E é por isso que Deus te trouxe até aqui, para lembrar que há mais acontecendo do que os olhos veem. Há uma proteção que não dorme, uma presença que te cobre, uma promessa que ainda se cumpre. Os anjos estão ao redor dos que o temem, e o inimigo sabe disso. Ele tenta cercar, mas nunca ultrapassa. Ele ameaça, mas não toca. Porque quando Deus diz, é meu, o céu inteiro entra em defesa. Mas há algo mais profundo por trás disso tudo. Deus não envia anjos apenas para te proteger. Ele envia para te lembrar do valor que você tem. Os anjos não guardam casas vazias. Eles guardam destinos cheios. Eles não cercam vidas sem propósito. Eles vigiam planos que o inimigo quer roubar. Se há anjos na sua porta, é porque há promessa dentro dela. E o inferno sabe que não pode entrar onde a luz já fez morada. Por isso, antes de entender os sinais, é preciso reconhecer quem você é.
Você não é alguém esquecido. Você é o resultado de uma escolha divina feita antes da fundação do mundo. Você foi chamado, marcado e separado para algo que o inimigo jamais compreenderá. E porque você é escolhido, há uma guerra ao seu redor, mas há também uma guarda celestial te protegendo. Hoje, você vai entender. Vai perceber que nada do que viveu foi em vão. Cada luta, cada livramento, cada lágrima, tudo fazia parte do treinamento espiritual para enxergar o invisível. Porque Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Ele quer que você veja o que sempre esteve ali. O cuidado dele sobre a sua casa. Há sinais. E se você prestar atenção, vai perceber que o céu está tentando te falar há muito tempo. Este vídeo é o seu lembrete, um chamado para despertar. Porque os anjos de Deus não estão apenas te guardando, eles estão anunciando algo novo que está prestes a acontecer. Você foi escolhido, e a escolha de Deus nunca vem sem propósito. Hoje, você vai descobrir os 10 sinais de que o céu está movendo coisas ao seu favor. Sinais que provam que Deus não te abandonou. Sinais que revelam que os anjos estão de guarda, não apenas sobre a sua casa, mas sobre o seu destino eterno. E quando você entender esses sinais, nada será igual. Porque aquele que reconhece o mover do céu aprende a viver debaixo da paz do invisível. E o invisível, meu irmão, é mais real do que tudo que se pode ver. O primeiro sinal de que os anjos estão guardando a sua casa é a preservação inexplicável. Há coisas que você passou e sobreviveu que não fazem sentido lógico algum. Momentos em que tudo parecia desabar e mesmo assim você permaneceu de pé. Lugares onde outros caíram, mas você saiu ileso. Acidentes evitados por segundos. Decisões erradas que por alguma razão não tiveram consequências. Situações que deveriam ter acabado com você, mas de alguma forma o mal não te alcançou. Não foi sorte, foi interferência divina. Foi a mão invisível do céu desviando a flecha que o inimigo lançou contra você. A Bíblia diz em Salmos 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa palavra é mais do que uma metáfora. É uma realidade espiritual constante. Deus designa anjos para impedir que o mal te toque antes do tempo. E talvez você não tenha visto com os olhos, mas o livramento foi real. Um desvio repentino de caminho, um pensamento que te fez parar, um pressentimento que te segurou. Todos esses são ecos da voz celestial, alertas do céu em ação. Quando Deus tem um propósito, Ele não permite que o inimigo interrompa a trajetória. Por isso, há histórias em sua vida que nem você entende como escapou, mas o céu sabe. O livramento é o primeiro sinal de que o reino está de olho em você. O segundo sinal é a paz que não faz sentido. Em meio à tempestade, há pessoas que se desesperam, mas você, por algum motivo, sente paz. Mesmo sem entender, mesmo sem ver saída, há algo dentro de você que diz, vai dar certo. Essa paz não é humana, é sobrenatural. É o sinal silencioso de que o céu está em volta da sua casa. O Espírito de Deus habita onde há propósito e os anjos permanecem onde há promessa. A paz é o alarme espiritual da presença deles. Lembre-se do que Jesus disse em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz é diferente. Não vem de circunstâncias, vem da presença. E os anjos a carregam consigo. Quando eles estão perto, o ambiente muda. Você entra em um lugar e sente o ar mais leve. A casa parece diferente. O sono vem mais fácil. Os pesadelos cessam. É o céu ajustando a atmosfera espiritual ao redor de quem foi escolhido. Muitas vezes você acha que é coincidência, mas é o toque invisível de Deus te lembrando: eu estou aqui. Os anjos de Deus não apenas guerreiam, eles também trazem consolo. Eles silenciam vozes de medo, afastam presenças malignas
e estabelecem a paz que protege o coração. Se há uma tranquilidade em meio ao caos, não duvide. O céu está acampado ao redor. O terceiro sinal é o mais sutil e talvez o mais poderoso, o discernimento espiritual. Quando você começa a sentir as coisas antes que aconteçam, a perceber intenções escondidas, a enxergar verdades que os olhos não revelam, isso não é intuição, é vigilância celestial. Os anjos se comunicam por sensações, por percepções sutis no espírito. Quando você é escolhido, o céu afina sua alma. Você deixa de reagir pela carne e passa a discernir pelo espírito. Começa a identificar o mal disfarçado de bem. Começa a sentir quando o ambiente está carregado, mesmo que todos pareçam tranquilos. Esse é o olhar do céu, emprestado àqueles que precisam ser protegidos. Não é paranoia, é revelação. O mundo espiritual não se vê, mas se sente. E quem tem o Espírito Santo reconhece quando o ar muda, quando a presença divina chega ou quando o inimigo tenta entrar. O discernimento é o alarme invisível que os anjos ativam dentro de você. Quando algo te incomoda sem motivo aparente, preste atenção. Deus pode estar te dizendo, não vá. Quando uma oportunidade parece boa demais, mas há algo errado em seu coração, escute. O Espírito está te alertando por meio do discernimento. O inimigo tenta enganar, mas o céu nunca deixa o escolhido andar às cegas. Em 2 Reis 6:17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E o texto diz que o servo olhou e viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. O exército celestial estava ali o tempo todo, só faltava enxergar. Da mesma forma, Deus quer abrir os seus olhos. Os anjos estão aí, cercando a sua casa, a sua família, os seus sonhos. Você não está desprotegido, você está guardado. O discernimento é o sinal de que a sua sensibilidade espiritual está viva. Enquanto o mundo espiritual se move, o seu coração sente, porque o céu se comunica com os que ainda escutam. E esse é o privilégio dos escolhidos. Viver com a consciência de que o visível é apenas a sombra do real. Os 3 primeiros sinais são o início de algo maior. São lembretes de que a vida espiritual é mais profunda do que imaginamos. Mas há algo ainda mais poderoso que Deus está prestes a revelar. Nos próximos sinais, você entenderá que os anjos não estão apenas te guardando, eles estão te conduzindo. Cada passo, cada atraso, cada mudança de direção tem o toque do céu. Nada acontece por acaso na vida de quem foi escolhido por Deus. O mundo pode chamar de coincidência, mas o céu chama de propósito. E os anjos são os executores desse propósito. Eles movem peças, desviam caminhos, fecham portas erradas e abrem as que levam à promessa. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, o medo perde o poder, porque você entende que não há caos quando o céu está no comando. Esses primeiros 3 sinais te mostram que o cuidado de Deus não é teórico, é real, constante e pessoal. E se você está ouvindo esta palavra, não é por acaso. O céu está te chamando para perceber o invisível, para entender que a sua casa é território sagrado, guardado por forças que o inimigo jamais poderá vencer. Deus não apenas te protege, Ele te observa, te guia, te ensina a ver com olhos espirituais. E quando o discernimento cresce, o medo some, porque quem enxerga o exército de Deus não teme a escuridão. E quem vive debaixo da paz celestial não é abalado por tempestades humanas. Os anjos estão aí, silenciosos, mas atentos. Eles não dormem, não descansam, não se distraem. Foram designados para guardar o que é de Deus, e isso inclui você. E agora, nos próximos sinais, você vai perceber que o cuidado divino vai muito além do que pode imaginar, porque os anjos não apenas te protegem do mal, eles também preparam o terreno para o bem que está chegando. E quando Deus decide agir, até o invisível trabalha a seu favor.
O quarto sinal de que os anjos estão guardando sua casa é a mudança repentina de direção. Há momentos em que tudo parece caminhar para um lado e, de repente, algo muda. Você tinha planos, sonhos, metas e parecia que tudo estava certo, até que o inesperado chegou. A porta se fechou, o emprego acabou, o relacionamento terminou, a oportunidade desapareceu. Na hora, a dor é inevitável, mas depois, quando você olha para trás, percebe. Aquilo foi livramento. O céu trabalha em silêncio e os anjos são os mensageiros do recomeço. Eles mudam o rumo de sua vida não para te punir, mas para te proteger. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, parecia o fim, mas era o começo do plano de Deus. Os anjos o acompanharam da cova ao palácio, da dor ao propósito. E o mesmo acontece com você. Quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele primeiro te tira do lugar de conforto. E essa saída, muitas vezes, é provocada por uma intervenção invisível. Você pode não entender agora, mas as portas que se fecharam estavam guardando algo que não era seu. Os atrasos que te frustraram foram barreiras contra o mal. Os nãos de Deus foram os escudos dos anjos. E cada desvio no caminho foi uma direção divina para te colocar no centro da vontade dele. Os anjos não só protegem, eles conduzem. Eles ajustam os passos, controlam os tempos e garantem que o escolhido chegue exatamente onde deve estar. O quinto sinal é a proteção emocional inexplicável. Você já percebeu como, mesmo depois de traumas, perdas e decepções, ainda existe dentro de você uma força que não morre? É como se algo dentro de você sempre se reerguesse, mesmo quando tudo parece destruído. Essa força é a proteção emocional que o Espírito Santo estabelece sobre quem é guardado. Os anjos não apenas te livram de perigos físicos, eles também guardam o seu coração. Há feridas que não cicatrizam naturalmente. Há dores que só o toque celestial pode curar. Você se levanta depois de quedas que deveriam ter te acabado. Você perdoa pessoas que te feriram profundamente. Você ainda consegue amar depois de tanto ser ferido. Nada disso é natural. É o céu te mantendo inteiro enquanto o mundo tenta te quebrar. O inimigo sabe que se destruir o coração, ele destrói o propósito. Por isso, os anjos cercam sua mente, suas emoções e seus sentimentos. Eles te impedem de mergulhar na escuridão quando a tristeza tenta dominar. Eles sussurram verdades divinas quando a culpa tenta te prender. Eles te fazem lembrar que Deus ainda está no controle, mesmo quando o caos parece reinar. Salmos 147:3 diz: "Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas." Esse é o tipo de cura que o céu realiza em silêncio, muitas vezes sem que você perceba. Enquanto você chora, Deus trabalha. Enquanto você sofre, os anjos estão recolhendo as lágrimas e transformando-as em testemunhos. Eles não te deixam afundar, porque sabem que há algo maior te esperando depois da dor. Essa resistência, essa força que brota do nada, é sinal claro. O céu te protege de dentro para fora. O sexto sinal é o livramento de ataques espirituais. Pouca gente fala sobre isso, mas há batalhas acontecendo o tempo todo ao seu redor. O mundo físico é apenas reflexo do espiritual, e as guerras mais intensas são travadas em silêncio. Às vezes você sente cansaço sem motivo, confusão mental, ansiedade repentina, opressão à noite. Essas sensações muitas vezes são tentativas de invasão espiritual. Mas o fato de você ainda estar firme é a prova de que o céu está te defendendo. Os anjos são guerreiros. Eles batalham contra forças que você nem imagina. No livro de Daniel, o profeta orou durante 21 dias até que o anjo Miguel apareceu e explicou: "Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias.
Daniel 10, 12, 13. Enquanto Daniel orava, uma guerra espiritual acontecia no invisível. E enquanto você ora, acontece o mesmo. Cada oração sua é uma convocação do exército celestial. Cada vez que você se ajoelha, os anjos se posicionam. Você talvez não veja, mas o céu se move. A opressão cessa. O medo se desfaz. O mal recua. Há uma força lutando por você, mesmo quando você acha que está lutando sozinho. É por isso que o inimigo tenta calar a sua oração. Ele sabe que uma oração sincera abre portais de guerra espiritual e o céu entra em ação. Os anjos descem, os demônios recuam e a luz toma o lugar da escuridão. Por isso, quando você sentir um peso inexplicável, ore, não se cale. É sinal de que há uma batalha sendo vencida a seu favor. A sua casa é território de Deus, e Ele não deixa o inimigo agir onde há consagração. Os anjos estão ao redor, e as orações são as muralhas invisíveis que o mal não pode atravessar. Você não precisa ver para crer, basta continuar orando, porque o céu nunca deixa de ouvir. Esses 3 sinais, a mudança de direção, a proteção emocional e o livramento espiritual, mostram que o cuidado de Deus é completo. Ele não apenas te livra do que vem de fora, mas também fortalece o que está dentro. O céu cuida de cada detalhe e os anjos são os instrumentos dessa vigilância constante. Eles conhecem o teu passado, observam o teu presente e já estão preparando o teu futuro. Quando Deus te escolhe, Ele coloca o exército dele em volta. Nada é por acaso, nada é coincidência. Cada passo, cada livramento, cada desvio é um lembrete silencioso. Você está sendo guardado. E quando os olhos se abrem para essa verdade, o medo perde sentido. Porque quem tem anjos ao redor aprende a andar com fé, mesmo sem ver. O céu está ativo. Enquanto você dorme, há guardiões à sua volta. Enquanto você anda, há presenças que te seguem. Enquanto você ora, há espadas desembainhadas no invisível. Os escolhidos nunca estão sozinhos. Eles vivem sob a sombra do Altíssimo e o Altíssimo nunca dorme. O 7º sinal de que os anjos estão guardando a sua casa é a coincidência divina, aquilo que o mundo chama de acaso, mas que o céu chama de propósito. É o momento em que as coisas simplesmente se encaixam, quando tudo parece impossível e, de repente, algo acontece de forma tão precisa que você sente. Isso não pode ser coincidência. Um dinheiro que chega no último dia antes da dívida vencer. Uma palavra que você escuta exatamente quando estava prestes a desistir. Uma pessoa que aparece na hora certa com a frase exata que você precisava ouvir. Nada disso é aleatório. É o céu se movendo em silêncio. Os anjos de Deus trabalham nos bastidores. Eles ajustam encontros, movem corações, criam conexões que você nunca imaginaria. Há situações em que alguém te ajuda sem saber por quê. Há momentos em que o caminho se abre sem que ninguém tenha mexido nele. E há decisões que você toma sem entender totalmente, mas que te colocam no lugar certo, na hora certa. Esses são os sinais sutis do comando celestial. Em Gênesis 24, quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaque, ele orou: Senhor, faze que o meu caminho seja próspero hoje. E antes mesmo de terminar a oração, Rebeca apareceu no poço, fazendo exatamente o que ele havia pedido como sinal. Isso não é sorte, isso é sincronia divina. O céu já havia se movido antes da oração terminar, e o mesmo acontece com você. Antes que a sua boca pronuncie o pedido, Deus já enviou a resposta. Antes que a lágrima caia, os anjos já foram designados. Essas coincidências são o modo do céu dizer: eu ainda estou no controle. Você pensa que está sozinho, que tudo saiu do rumo, mas na verdade o plano está sendo executado com perfeição. Os anjos agem de forma tão natural que você só percebe depois, quando olha para trás e entende que cada detalhe tinha um motivo. As ligações perdidas, as mensagens que chegaram,
os atrasos, os reencontros, tudo tem o toque invisível de Deus. Se você tem vivido experiências assim, saiba que não é acaso. Você está sendo guiado. Deus usa o tempo e as pessoas como peças de um quebra-cabeça celestial. E quando tudo se encaixa, é porque o propósito está se cumprindo. Os anjos são os mensageiros que alinham o invisível com o visível, o espiritual com o terreno. Eles garantem que o caminho do justo permaneça reto, mesmo que pareça confuso. O oitavo sinal é a presença de pessoas enviadas por Deus. Nem todo anjo tem asas. Alguns têm mãos humanas, voz calma, olhar compassivo. Deus muitas vezes disfarça a sua ajuda em forma de gente. Pessoas que aparecem quando você mais precisa, que te ouvem sem julgar, que te ajudam sem esperar nada em troca. Talvez você nunca mais as veja, mas nunca se esqueça delas, porque no fundo o seu espírito reconheceu que havia algo diferente ali. Hebreus 13:2 diz: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Essa é uma das passagens mais misteriosas e poderosas da Bíblia. Ela nos lembra que o céu se manifesta através de pessoas comuns. O motorista que te esperou no momento certo, o estranho que te ofereceu ajuda quando ninguém mais viu sua dor, o amigo que te ligou quando você estava à beira de desistir. Tudo isso é o céu se movendo com o rosto humano. Deus escolhe os instrumentos que vai usar, e muitas vezes Ele envia um anjo disfarçado de pessoa simples. Eles aparecem para confirmar promessas, para consolar, para resgatar, para impedir decisões precipitadas. E quando vão embora, deixam uma marca no espírito, uma certeza silenciosa de que Deus esteve ali. Pense em Elias, no deserto, quando estava exausto e desejava morrer. O texto de 1 Reis 19 conta que um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. E diante dele havia um pão assado e uma botija de água. Foi o toque do céu no momento de maior fraqueza. E quantas vezes Deus fez o mesmo com você, enviando alguém, uma palavra, um gesto, exatamente quando a alma não aguentava mais? Não duvide. Cada pessoa que cruzou seu caminho no instante certo foi resposta do céu. Esses anjos humanos aparecem em momentos-chave. Não vêm por acaso, nem ficam por muito tempo. Eles vêm cumprir uma missão, te sustentar até que você tenha força para continuar, e depois desaparecem como chegaram. Você tenta encontrá-los novamente, mas não consegue, porque às vezes eles realmente não eram apenas pessoas. E mesmo quando são, foram movidos por algo muito maior do que a própria vontade. O inimigo tenta usar pessoas para te destruir. Deus usa pessoas para te salvar. E essa é uma das formas mais belas do agir divino. Transformar a humanidade em instrumento celestial. Quando você recebe ajuda inesperada, quando sente que alguém foi enviado diretamente para te levantar, entenda, há anjos operando nos bastidores. O céu não age distante. Ele se manifesta através do amor, da empatia, da compaixão. Esses dois sinais, as coincidências divinas e as pessoas enviadas, mostram que o plano de Deus é detalhado e constante. O céu não improvisa. Cada evento é milimetricamente calculado. E os anjos garantem que tudo aconteça no tempo certo, do jeito certo. Você não precisa controlar o caminho, apenas confiar. Porque quando Deus decide mover o invisível a seu favor, nada pode impedir. Nem o atraso, nem a oposição, nem a dúvida. Os anjos não falham em suas missões, e se eles estão à sua volta, é porque o céu está em ação. O mundo espiritual não é um mito, é uma realidade que opera enquanto o mundo dorme. Você foi escolhido, e os céus se movem por causa disso. A cada dia, os anjos cumprem ordens diretas de Deus para proteger aquilo que pertence a Ele. E você, mesmo sem perceber, é parte desse plano. Esses sinais não servem para te assustar, mas para te despertar,
Porque quando o céu quer te mostrar algo, ele primeiro te faz perceber o que está ao redor. E se você começou a reconhecer esses sinais, é porque o próximo passo do propósito está prestes a se revelar. Os anjos estão preparando o caminho, e o que vem a seguir vai provar que Deus nunca deixou de cuidar de você. O nono sinal de que os anjos estão guardando a sua casa é o impossível que acontece na hora certa. Você já viveu algo que parecia não ter solução? Um diagnóstico médico, uma dívida impossível, uma dor emocional que parecia não ter fim? E de repente, algo mudou. Não foi devagar, foi de uma vez. O impossível simplesmente se tornou possível. E você soube, não há explicação humana para aquilo. Esse é o momento em que o céu age de forma direta. É quando a ordem vem de cima e o mundo físico se curva à vontade de Deus. Os anjos de Deus não apenas guardam, eles executam milagres. Em Atos 12, Pedro estava preso, acorrentado e cercado por guardas. A sentença era certa: morte. Mas a Bíblia diz que naquela noite um anjo do Senhor entrou na prisão, fez as correntes caírem e o conduziu até a liberdade. As portas se abriram sozinhas. Pedro saiu sem que ninguém percebesse. E quando o milagre aconteceu, ele mesmo duvidou do que via, pensando que era um sonho. Mas era real. Era o impossível se curvando diante do poder de Deus. Quantas vezes você viveu algo parecido? Quando tudo parecia perdido, algo aconteceu e te tirou da escuridão. Quando as portas se abriram sem que você movesse um dedo. Quando uma resposta veio sem que você a buscasse. Isso é o nono sinal, o céu intervindo quando o chão já não existe. O impossível é a especialidade de Deus, e os anjos são os instrumentos da sua vontade sobrenatural. Eles são enviados para romper cadeias, abrir caminhos e manifestar o poder divino na terra. E quando um escolhido está em perigo, o céu não hesita. As ordens são dadas e nada, absolutamente nada, pode impedir que a vontade de Deus se cumpra. Mas há algo mais profundo aqui. O impossível não acontece apenas para te surpreender. Ele acontece para te lembrar quem está no controle. Deus permite que você chegue ao limite apenas para provar que Ele é o Deus que começa onde tudo termina. Os anjos aparecem no silêncio quando a esperança morre, quando as forças acabam. E é nesse ponto que o milagre acontece, não para ser entendido, mas para ser reconhecido. Porque o impossível tem uma voz, e essa voz sempre diz: fui eu. Você não precisa ver asas nem ouvir vozes. Basta perceber que há algo além do que os olhos humanos podem compreender. Quando o céu decide agir, o tempo obedece, a natureza se curva e o impossível se torna testemunho. E se você já viveu isso, se já presenciou o inexplicável, saiba que foi o céu mostrando sua presença de forma incontestável. Deus usou os anjos para te provar que Ele ainda reina sobre tudo. O 10º e último sinal é o mais poderoso de todos: a presença constante do Espírito Santo em sua casa. Os anjos são enviados por Deus, mas o Espírito Santo é o próprio Deus habitando em você. Ele é a voz que te guia, o consolo que te abraça, a presença que transforma a atmosfera. E quando o Espírito está presente, os anjos se multiplicam. Eles cercam o ambiente onde a presença de Deus habita. Você sente isso. Há momentos em que o ar parece diferente. Você entra em oração e sente o peso da glória. As lágrimas caem sem que haja tristeza. O coração se aquece e uma paz sobrenatural te envolve. É a presença. Não há palavra que a descreva. Apenas quem vive entende. Essa presença não é emoção, é habitação. O Espírito Santo se move em meio aos escolhidos, e quando ele entra, o mal é expulso, as trevas recuam, o medo se dissolve e os anjos tomam posição. A casa se torna um território sagrado. Os cômodos se enchem de paz e o ambiente se torna leve. Onde há oração, há movimento, onde há fé, há vida, e onde há o Espírito, há proteção.
O Espírito Santo é o comandante do exército celestial. Ele não apenas fala, ele dá ordens. Quando você ora, ele instrui os anjos. Quando você clama, ele envia reforços. Quando você adora, ele se manifesta. E é por isso que a adoração é uma arma. Cada vez que você canta, ora ou exalta, algo acontece no invisível. O céu se move em resposta à presença. O Espírito Santo não é um visitante, ele é o morador. E quando ele habita em um lar, os anjos constroem muralhas espirituais ao redor. Nada entra sem permissão. O inimigo tenta, mas não consegue. A inveja, o mal olhado, as palavras negativas, tudo é dissipado pela presença. É por isso que há casas que parecem ter paz e outras que parecem pesadas. A diferença não está nos móveis, mas na presença. E quando você é escolhido, essa presença nunca mais te abandona. Você pode cair, se afastar, errar, mas ela permanece, porque Deus não escolhe para depois desistir. A presença do Espírito é o selo da promessa, e onde há promessa, há proteção. O 10º sinal, portanto, é o selo final de que o céu te guarda. A presença de Deus que não vai embora. Ela não depende de emoção, de mérito ou de merecimento. Depende da graça. E a graça é o maior escudo que existe. Ela cobre falhas, apaga pecados e renova esperanças. Os anjos trabalham em obediência à graça. Eles não protegem porque você é perfeito, mas porque você é amado. Essa presença muda tudo. Transforma o medo em coragem, o desespero em fé, o silêncio em revelação. E quando o Espírito de Deus habita em você, a sua casa se torna uma extensão do céu. Os anjos entram e saem, as bênçãos fluem e o impossível se torna rotina. Você já sentiu essa presença? Talvez durante uma oração, um louvor, ou até mesmo em um momento comum, como lavar a louça ou dirigir. De repente, sem aviso, você sente algo diferente. É o Espírito. Ele não precisa ser anunciado. Ele apenas vem. E quando vem, tudo muda. O 10º sinal não é apenas um lembrete. É um convite. Deus está te chamando para perceber o quanto Ele está perto. Os anjos estão à sua volta, mas o próprio Deus está dentro de você. E é isso que o inimigo teme. Um homem, uma mulher, uma casa cheia do Espírito Santo. Porque onde ele habita, o mal não tem autoridade. Os 10 sinais são, na verdade, um grande testemunho. O céu se move por amor. O cuidado de Deus é constante, pessoal e inegociável. Os anjos são os instrumentos dele, mas a presença é o toque final. É o próprio Criador habitando entre a criação. Se você sente que o impossível está perto, que há uma atmosfera diferente ao seu redor, saiba, o céu está ativo. Você não está apenas sendo guardado, está sendo preparado, porque quando o Espírito se manifesta, os anjos se alinham e o propósito começa a se cumprir. E esse é o maior sinal de todos. Você pertence a Deus e o céu inteiro sabe disso. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sempre soube. Há mais entre o céu e a terra do que os olhos podem ver. Você sentiu isso nas noites em que o silêncio pesava, nos dias em que a solidão parecia insuportável, quando o desespero se aproximou e a mente gritou: acabou. Mas algo, uma força, uma presença, uma paz, te impediu de afundar. Você não sabia explicar, mas agora entende. O céu estava de guarda. Enquanto você chorava no quarto, os anjos estavam ao redor. Enquanto o medo sussurrava mentiras, o Espírito Santo falava verdades. E enquanto o inimigo planejava sua queda, Deus já havia preparado o seu recomeço. Nada passou despercebido. Nenhuma lágrima foi perdida. Nenhum gemido ficou sem resposta. Porque os céus se movem por amor, e o amor de Deus é vigilante. Você talvez ache que sua vida é pequena demais para chamar a atenção do céu, mas está enganado. Deus não escolhe pelos olhos humanos, Ele escolhe pelo coração. Ele não busca perfeitos, busca dispostos.
E é por isso que você foi escolhido. Desde o ventre, antes mesmo de dar o primeiro suspiro, o seu nome já estava escrito nos planos eternos. Deus te olhou e disse: esse é meu. E a partir desse instante, os anjos receberam ordem: guardem-no, custe o que custar. Há uma frase em Salmo 121 que ecoa como uma promessa viva: não dormirá o guarda de Israel. E é isso que tem sustentado a sua história até aqui. Um Deus que não cochila, um céu que não se distrai. Enquanto o mundo te ignora, o céu te observa. Enquanto os outros te abandonam, Deus te cerca. E essa vigilância divina é o maior ato de amor que existe. A proteção de Deus não é ausência de dor, é presença em meio à dor. Os anjos não te impedem de chorar, mas te impedem de desistir. Eles não te livram de todas as tempestades, mas garantem que você chegue ao outro lado. E quando o barco balança, é o próprio Deus quem acalma as ondas. É por isso que, mesmo ferido, você continua. Mesmo cansado, você ainda crê. Mesmo sem forças, você ainda ora. Porque há algo dentro de você que não se apaga, a chama da escolha divina. Deus te escolheu e o inferno inteiro sabe disso. E é por isso que os ataques vieram. Mas também é por isso que você ainda está de pé. Porque quem é guardado pelo céu não cai por acaso. E mesmo quando cai, não fica no chão. Deus o levanta, o limpa, o restaura e o envia de novo, mais forte, mais sábio, mais cheio de fé. As pessoas olham e não entendem. Pensam que é sorte. Mas sorte não explica o que sobreviveu em você. Sorte não te sustenta quando o mundo desaba. Sorte não transforma dor em testemunho. Foi Deus, sempre foi. E agora você sabe, não foi coincidência, foi propósito. Cada ferida, cada atraso, cada não, tudo fazia parte do plano. Os 10 sinais que você ouviu não são apenas curiosidades espirituais, são lembretes. Cada um deles te lembra que o céu ainda se move, que os anjos ainda existem, que o Espírito Santo ainda fala e que Deus nunca perdeu o controle. Mesmo quando o caos domina, Ele ainda reina. Mesmo quando o silêncio machuca, Ele ainda fala. Mesmo quando a dor consome, Ele ainda está presente. Hoje, o céu quer te lembrar que você não está esquecido. A sua casa é vigiada. Os seus passos são acompanhados. Os seus sonhos estão sendo moldados pelas mãos do Criador. Nada fugiu do plano, nada foi desperdiçado. A promessa ainda está de pé e o céu está trabalhando para cumpri-la. Você não precisa entender tudo agora. A fé não exige explicação, exige confiança. E confiar é o mesmo que dizer: Senhor, mesmo sem ver, eu creio. Essa é a fé que move montanhas, que acalma tempestades, que atrai o impossível. E é essa fé que os anjos reconhecem, porque o céu se move na direção de quem crê. Talvez neste momento você esteja cercado por incertezas, mas o céu te diz: não temas. Você não está só, você não foi esquecido, você está sendo guardado. E o mesmo Deus que enviou anjos a Daniel, a Pedro e a Elias, enviou também a você. Eles estão aí, mesmo que você não veja, mesmo que o mundo diga que é ilusão, porque o mundo natural não entende o que o espiritual revela. Deus está te chamando para ver com outros olhos, para perceber o que o inimigo quer te fazer ignorar. Você é a prova viva de que o céu ainda intervém na terra. O seu respirar é um milagre. A sua caminhada é testemunho. E a sua fé é o elo entre o invisível e o real. Por isso, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a presença que te envolve agora. Essa paz que entra no seu coração não vem de mim, nem de palavras. Vem dele. É o céu confirmando que você é guardado, amado, escolhido. Os anjos estão à volta e Deus está dentro. E quando você terminar de ouvir essa mensagem, não a veja como um vídeo qualquer. Veja como um lembrete divino. O céu está em movimento. Você não precisa temer o amanhã, porque o Deus que já viu o fim é o mesmo que está ao seu lado hoje. E se Ele escolheu você,
Nada pode te tirar das mãos dele. A partir de agora, viva com essa certeza. Você não anda sozinho. Você é acompanhado por um exército invisível. E quando a noite chegar, quando o medo tentar voltar, apenas repita: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E então, lembre-se, há anjos guardando sua casa, porque o céu tem planos com o seu nome.